Perdeu os desenhos do meu filho? Então vou jogar meu carro contra sua loja. Isso aconteceu na Coreia do Sul. A matriz da loja organizou um concurso de arte para crianças em maio. A Karen em questão tinha um filho que participou do concurso ao enviar um desenho nesta loja e o desenho do garoto foi perdido durante o processo. Ela não desistiu disso e foi a esta loja específica várias vezes para reclamar. O dono da loja pediu desculpas e tentou ajudá-la todas as vezes que ela apareceu, mas a Karen nunca ficou satisfeita. Na verdade, Karen foi banida da loja em junho após fazer um escândalo e ser presa. As coisas finalmente chegaram a um ponto crítico no dia 15 de setembro. Karen foi lá para comprar algumas coisas, mas foi impedida devido ao seu banimento. Ela saiu da loja e dirigiu seu carro contra ela. Depois ela continuou dirigindo dentro da loja, destruindo tudo durante os próximos 20 minutos. A polícia foi chamada e Karen ignorou seus pedidos para parar, até que um dos policiais deu um tiro de advertência. Ela foi detida e agora enfrenta várias acusações, incluindo perturbação pública, dano patrimonial, tentativa de falecimento, entre outras. Edição: fiz uma pesquisa sobre o tiro de advertência e descobri que o policial usou um cartucho de festim. Pelo que entendo, esses são normalmente a última opção se o suspeito não obedece à polícia. Próximo relato. É por isso que moro com o papai. Uma do Subway para vocês. Hoje uma mulher entrou com sua filha adolescente. Dou oi e pergunto se posso ajudá-las. A filha pede o código do banheiro para lavar as mãos enquanto a Karen fica na fila olhando para o celular. Mais pessoas entram e Karen ainda no celular. Esta conversa ocorre enquanto pessoas se alinham atrás dela. Karen: Qual é o lanche do dia? Frango assado. Não é isso que o cartaz diz. Diz que é frango teriyaki, presunto, peru ou... Eu interrompo ela. O lanche do dia muda todos os dias. Como hoje é terça-feira, é frango assado. A filha volta e fica ao lado dela. Ah, então essa é uma publicidade enganosa. Tudo bem, quero 2 lanches de 15 centímetros, mas sem carne no da minha filha, ela é vegetariana. Pergunto à filha se ela quer que eu prepare o lanche dela primeiro para evitar contato com a carne. Ela concorda e me diz o tipo de pão que quer. Faço rapidamente e ela pergunta sobre o molho de alho que temos. Ela gostou e pediu no lanche dela. Quero esse no meu lanche também e chipotle e maionese. Certo. Qual tipo de pão você gostaria? Foi aí que a Karen ficou chata. Eu estava prestes a perguntar os tipos de pão disponíveis, mas você claramente não consegue ficar calada. Na nossa Subway não temos o direito de recusar serviço, então eu disse. Me desculpe. Pare de perder meu tempo. Quais pães vocês têm? Eu lhe digo, depois dela me pedir para ficar calada. E ela escolhe. Começo colocando o molho de alho. Mudei de ideia. Ela dá um sorriso arrogante. Pegue outro pão. Faço o que ela pede. Depois ela pergunta sobre o bife chipotle. Digo que sinto muito, mas não temos bife no momento. Por que está no cardápio se vocês não têm? Isso é um absurdo. Não prometam coisas se não tem. A adolescente pega no braço da mãe pois a fila já estava na porta e todos olhavam para elas. Ela pede para a mãe parar. Não vou ser enganada assim. A filha interrompe e diz. É por isso que moro com o papai, me leve para casa. A filha sai. Karen olha para mim e depois para as pessoas atrás dela. Ela só pede para embalar o lanche dela. Ela joga uma nota de $20 e sai com os lanches olhando para baixo. Pelo menos deixou um bom troco. Atualização. Ela voltou hoje sozinha com um grande sorriso no rosto, pediu o lanche do dia e disse ao gerente. Ela não me devolveu o troco, então este lanche é grátis. Haha, não mesmo. Eu já tinha contado ao meu gerente sobre ela e ele disse que qualquer troco que ela deixasse no balcão seria considerado gorjeta. Meu gerente sorriu e disse. Já ouvi da minha funcionária e de um cliente sobre o ocorrido ontem, você não vai ganhar um lanche grátis. Próximo relato. Karen mimada quer o meu urso do Dia dos Namorados, e quer que eu a pague $15. Hoje é Dia dos Namorados e meu namorado me deu um urso de pelúcia e alguns chocolates. Como minha mochila estava cheia, decidi carregar o urso nas mãos. Tudo estava tranquilo até que decidi cortar caminho pela escola. Passei por uma criança que viu o urso e me pediu para olhar. Ok, mas cuidado para não molhar na poça. Ok. E a menina começou a observar o urso. Depois de ela tê-lo por cerca de 1 minuto decidi que era hora de ir para casa. Preciso ir, pode me devolver o urso? Não, eu quero ele. Posso ficar? Não, meu namorado me deu de presente. A Karen se aproxima. Provavelmente estava buscando a criança. Você pode pedir para sua filha me devolver o urso? Primeiro, por que ela está com ele? Ela pediu para olhar, mas agora preciso ir. Mas mãe, eu quero o urso. Ele é tão fofo. Você não acha que já está velha demais para essas coisas? Ganhei do meu namorado, foi um presente de Dia dos Namorados. Deixa ela ficar com ele. Elas começam a se afastar, mas eu pego o urso de volta. O que você pensa que está fazendo? A garota começa a chorar. Só quero meu urso de volta, foi um presente. Devolve agora. Um professor passa por nós e cumprimenta. Essa garota está tentando pegar o urso da minha filha. O quê? Este urso é meu, foi um presente. Karen tenta arrancar o urso da minha mão e acabo derrubando na poça. Por que fez isso? Agora está estragado. Você me deve $15. Ela fica visivelmente irritada. Mas era meu, por que eu te pagaria? O professor pega o urso molhado. Ok, parem as duas agora. Posso apenas pegar meu urso e ir embora?
A garota ainda está chorando. O que está escrito no coração do urso? Ah, não lembro, mas acho que era eu te amo. Está escrito Feliz Dia dos Namorados. Você está certa? Então ele me devolve o urso molhado. Dane-se então. Ela pega sua filha que ainda está chorando e vai embora. Sei que essa não é a história mais empolgante, mas com 15 anos encontrando essa mulher. Uau! Nunca mais vou cortar caminho pela escola. Próximo relato. Karen não gosta de cicatrizes. Isso aconteceu comigo na academia hoje. Um pouco de contexto. Minha academia tem uma grande piscina e ambas compartilham o mesmo vestiário. A academia é para maiores de 16 anos, mas a piscina não tem limite de idade desde que crianças menores de 16 anos estejam acompanhadas por um responsável. Havia acabado minha sessão habitual de 2 horas e meia na academia. Estava no vestiário sem camisa procurando desodorante e uma camisa limpa na minha mochila. Tive uma mãe abusiva quando criança. Tenho uma cicatriz do lado de onde minha mãe me atingiu com uma garrafa quebrada enquanto eu tentava proteger minha irmã. Isso foi há quase 11 anos, apesar de ter desbotado com o tempo. Ainda há uma linha irregular visível pois foi um ferimento profundo. Ouvi a porta abrir e vi uma mulher de meia idade entrar no vestiário masculino. A princípio pensei que talvez ela tivesse se enganado, mas não. Ela apenas parou perto da porta olhando para um garoto que parecia ter uns 13 anos. O menino parecia extremamente constrangido. Mãe, por favor, vá embora. Eu saio quando estiver pronto. Não, querido, não confio nesses lugares, pode haver homens perigosos aqui, não sei como seu pai permite que você venha. Eu disse para ela. Desculpe interromper, mas este é o vestiário masculino. A senhora realmente não deveria estar aqui. Um funcionário da academia também disse. Alguns de nós estão tentando se trocar. Por favor, saia daqui, senhora. Nesse momento ela vê minha cicatriz pois ainda não havia colocado minha camisa. Você aí cubra essa cicatriz horrível, ela não te torna mais forte ou interessante. Você não deveria se orgulhar de uma marca assim. Ela te faz parecer feio e ninguém gosta disso. Antes que eu pudesse responder ou pensar em uma resposta sarcástica, ela pegou o filho e saiu. Eu e os outros homens trocamos olhares surpresos e demos risada. Me despedi e saí. Estava a caminho de encontrar minha noiva para jantar e conversar sobre o casamento e depois iria trabalhar no turno da noite. Desculpe se não é tão dramático ou cheio de ação, só achei que merecia ser compartilhado em histórias de pais exigentes. Próximo relato. Karen acha que tem o direito de se instalar na minha sala de estar. Contexto. No meu primeiro semestre na universidade decidi morar nos alojamentos porque eram muito próximos do campus e minha bolsa cobriria parte da habitação. Estes alojamentos eram em estilo de suíte com 5 quartos e 2 pessoas em cada quarto, todos compartilhando uma área comum no centro. A garota desta história era a única que conhecia sua colega de quarto de antemão pois ambas vieram do Texas juntas. No primeiro dia de check-in foi uma loucura. Com 10 estudantes em cada quarto e 80 pessoas em cada andar, o assistente de residência tinha que fazer o check-in de cada pessoa individualmente. Por isso mal tivemos tempo para nos conhecer entre a fila e desempacotar. Os pais de todos estavam lá para ajudar com a mudança e se despedir. Por causa disso ninguém realmente deu muita importância para Karen ainda estar lá naquela noite. Minha colega de quarto e eu fomos à cerimônia de abertura e voltamos por volta da 1 da manhã, surpresas ao ver Karen dormindo no sofá. Pensamos que talvez seu voo de volta para o Texas fosse no dia seguinte e fomos dormir. Na manhã seguinte acordamos com um cheiro delicioso de bacon, omeletes e waffles. Todos saíram lentamente dos quartos pensando que algum de nós tinha preparado um café da manhã antes da primeira aula. Estávamos enganados. Karen tinha usado os ingredientes da geladeira e dos armários, ou seja, nossa comida. Naquele momento eu não tinha trabalho e a comida que ela pegou era para durar as primeiras semanas até eu conseguir um emprego ou os pais enviarem algum dinheiro. Todos nós estávamos claramente incomodados, mas ela parecia não perceber nossos olhares de reprovação. Karen e sua filha comiam tranquilamente enquanto a bagunça estava espalhada pelo balcão. Finalmente a colega de quarto da garota apareceu e elas disseram que também tinham preparado o café da manhã para ela. Todos ficamos chocados, mas nos mantivemos calados e fomos comer um cereal ou torrada. Meu curso era tarde, então só voltei por volta das 4h30. Esperei que a bagunça estivesse limpa e que a Karen tivesse ido embora, mas quando entrei os pratos ainda estavam espalhados e Karen, sua filha e a colega de quarto estavam jogando no meu Xbox. Chamei a atenção delas. A colega de quarto me lançou um olhar culpado. Ao olhar para além do sofá percebi que tinham mexido em todas as minhas coisas para ligar o Xbox, com todos os meus outros dispositivos e filmes espalhados pelo chão. Eu estava furiosa e desliguei o Xbox no meio do jogo delas. Karen ficou enfurecida. Sua atrevida, estávamos jogando. Sim, com as minhas coisas, quero que arrumem tudo. Ao ouvir isso a filha dela tentou se levantar para organizar minhas coisas, mas Karen a puxou de volta. Minha filha obedece a mim, não a você. Talvez você deveria pedir antes de se achar a chefe. Não querendo mais confusão peguei todas as minhas coisas e as guardei no meu quarto. 2 semanas depois tivemos uma reunião de andar com o assistente de residência. Ele explicou certas regras como os horários de silêncio e que um hóspede só pode ficar 2 noites consecutivas. Nesse ponto Karen já tinha transformado nossa sala em seu quarto. A filha da Karen e a colega de quarto trocaram olhares e correram para nosso quarto. Assim que a reunião acabou fui até o assistente de residência e contei que alguém tinha um hóspede desde o primeiro dia de aula.
Ele ficou chocado quando mostrei nosso alojamento. Ao entrarmos, Karen e sua colega de quarto estavam sentadas como se nada tivesse acontecido e Karen tinha desaparecido. O assistente de residência conversou com a filha da Karen no corredor por 10 minutos. Aparentemente ela havia implorado para Karen ir embora, mas ela se recusava. Depois de ouvir a regra, a garota disse a Karen que ela tinha 5 minutos para sair ou ela seria expulsa. Isso não era verdade, mas ela precisava parecer séria. Karen finalmente saiu para voltar ao Texas. O mais surpreendente é que havia uma pousada a apenas 30 metros da entrada do prédio. Próximo relato. Meu sutiã ofendeu uma Karen prepotente no meu próprio quarto. Vale dizer que metade da minha família é italiana e a outra metade não é. Do lado italiano, de onde a Karen é, dar um tapa em crianças de outros é algo comum. Mas do outro lado somos mais diretos e confrontamos quem faz isso. Portanto, ninguém mais tem essa atitude. Alguns antecedentes sobre a situação. Eu tinha uns 16 anos na época e morava com meus avós. Eles estavam organizando um pequeno encontro, mas os convidados foram avisados para ficarem longe do meu quarto porque eu não estava me sentindo bem. E além disso, meu gato estava lá. Não queríamos que ele fugisse com as pessoas entrando e saindo da casa. Havia até uma placa na porta que dizia: por favor, não perturbe, gato no quarto. Como estava doente, meu corpo não mantinha a temperatura direito, então eu estava de top e shorts. Porém, meu roupão estava bem ao meu lado. Deitada na cama, eu tentava fazer um pouco de dever de casa antes de pegar no sono novamente. Pedi à minha avó para trazer comida quando estivesse pronta. Depois ouvi uma leve batida na porta, tão suave que pensei que fosse ela trazendo algo para comer. Tentando não me acordar, vesti o roupão e disse: Pode entrar. De repente entra uma menina com chocolate por toda a cara e mãos. Ela começou a tocar em tudo sem fechar a porta. Por sorte segurei meu gato já prevendo algo, já que minha avó caminha devagar. Uau, que quarto legal! Disse a garota tentando pegar um dos meus cadernos que é muito especial para mim. Retirei ela da mesa antes que ela pudesse sujá-lo. Desculpe, amiga, mas você precisa voltar para sua mãe. Não deveria estar aqui. Estou doente. A garota me ignorou e continuou mexendo nas coisas. Mas estou entediada e você tem coisas legais. Fui vacinada ontem. Apontei para a porta e disse mais firme dessa vez: É falta de educação entrar no quarto de alguém sem permissão. Por favor, vá brincar lá fora com as outras crianças. Estou doente. Ela resmungou algo e saiu batendo a porta. Fui até minha escrivaninha onde guardo materiais de arte frágeis e comecei a me organizar para comer. Comecei a sentir calor e tirei o roupão. De repente a porta se abre com força e mal consigo segurar meu gato. Karen estava lá com o rosto vermelho de raiva. Minha filha disse que você deu um tapa nela. Eu nem sequer toquei nela. Vale ressaltar que essa Karen tem fama na família de dar tapas nas crianças se elas saem da linha, algo que minha mãe já havia corrigido com ameaças várias vezes. Normalmente ela acabava me chamando de mimada. Ela então parou e olhou para mim surpresa, cobrindo os olhos como se nunca tivesse visto outra mulher sem estar totalmente vestida antes. Jovem, isso é tão indecente. Há crianças nesta casa, vista-se. Eu olho para ela estupefata e balanço a cabeça. Olha, Karen, eu nunca bati na sua filha, eu nunca faria isso, e estou doente, ela não deveria vir aqui e você também não deveria. O que se seguiu foi ela falando por cerca de 5 minutos sobre como eu era errada e blá blá blá. Meu estômago está começando a revirar um pouco por causa do estresse e estando doente. Sei que não vou aguentar por muito tempo. Digo a ela que ela tem que ir embora agora. Ela me agarrou e, como se eu tivesse 6 anos, começou a tentar me bater, conseguindo até abaixar meu short. Essa vaca realmente bateu na minha bunda. Então fiz o que a maioria das pessoas faria. Gritei pelo meu avô. Vô, Karen está me batendo. Enquanto eu bato com ela de volta, seu quadril bate na cabeceira da minha cama e eu corro para o corredor, batendo e mantendo a porta fechada atrás de mim enquanto ela chora como uma alma penada. Agora sou indecente na frente dos convidados, mas também é muito importante. Todos podem ver umas 6 ou 7 marcas vermelhas bem brilhantes que estão nas minhas coxas e na minha bunda. Meu avô nunca foi de xingar profundamente, mas ao ver sua neta quase sem roupa com marcas óbvias de uma agressão parada no corredor tentando não ter um ataque de pânico, ele perdeu o controle. Ele a chamou de tantas coisas que perdi a conta. Alguns outros entraram na sala gritando com ela também. Estou chorando nesse momento, não porque ela me machucou, mas porque fui humilhada. Tentei voltar para o meu quarto e me esconder do mundo para sempre. Mal sabia eu que isso piorou. Ela começou a gritar dizendo que meus avós me mimavam e que eu bati na filha dela primeiro. A essa altura seu próprio marido estava gritando. Não, ela não bateu. Bem na cara dela, mas ela não se importou. Ela pegou minha mesa e colocou tudo sobre ela, quebrando muitos projetos nos quais eu trabalhei muito e todos os meus suprimentos derramaram em todos os lugares, no carpete e tudo mais. Ela foi rapidamente expulsa de casa. A filha dela admitiu ter mentido, mas se sentiu muito mal pelo que aconteceu. Ela estava chorando me abraçando, dizendo que sentia muito e basicamente se desculpando tanto quanto uma criança realmente consegue. Nunca mais conversamos com ela depois disso. Aceitei receber o dinheiro para minhas coisas. Ela recusou pagar, mas minha mãe disse que ela iria abrir queixa por agressão se e a um menor, já que ela baixou minhas calças para me bater. Ela perderia os filhos se ganhássemos o caso. Então ela me deu cerca de $500 fora do tribunal e eu pude chamá-la de vaca na cara. Próximo relato. Karen acha que as pessoas querem ouvir o choro do seu bebê no cinema.
Então, nem sei por onde começar. Finalmente tive um dia de folga ontem para assistir White, capítulo 2. Sim, eu sei. Por que demorei tanto? Trabalho e estudo são pesados. Qualquer estudante que faz ambos sabe o quão difícil é. Então, chego em casa exausta e meu namorado me surpreende com ingressos para o filme. Fiquei eufórica. Um tempo com ele e a chance de finalmente assistir a esse filme tão esperado. Incrível. Saímos. Chegamos ao cinema. Compramos nossos lanches caríssimos e nos acomodamos. Tudo normal. Até que ouço algo que não deveria ouvir em um filme para maiores. O som de um bebê fazendo gracinhas. Meu primeiro pensamento foi: O quê? Não pode ser. não é possível que alguém seja tão irresponsável a ponto de trazer um bebê para um filme que seria super barulhento. Eu não queria acreditar, mas de fato meu namorado apontou na direção de uma mãe. No colo dela estava uma criança. Naquele momento soube que minha noite estava arruinada. Ele já havia gastado dinheiro com os ingressos e tínhamos nossos lanches caros. Não podíamos simplesmente ir embora. Era tarde. Fiquei em silêncio. Não gosto de crianças, especialmente as que choram mais por enquanto o bebê estava quieto. No entanto, não conseguia parar de pensar em que tipo de pai ou mãe traria seu filho para um filme desses. De todos os filmes possíveis, por que não escolher um filme menos assustador, certo? O filme começa, tudo está tranquilo e estou curtindo o momento com meu namorado, sussurrando que quero que ele se vista como Pennywise, brincando entre nós. Isso fez rir e eu estava nas nuvens, mas então, como eu previ, assim que uma cena alta começa, o bebê começa a chorar, e não parou mais. Ela não fez nenhum movimento para sair, era como se o bebê nem estivesse lá. Fiquei olhando para trás da cabeça dela perplexa, não queria chamar a atenção e pedir para ela sair. Então só esperava que alguém o fizesse. Não demorou muito, acho que alguém reclamou. Um atendente entrou e foi falar com ela sobre o bebê. Sabia que ela era problemática, não só por trazer a criança, mas porque ela se levantou e gritou para o atendente: Eu não tinha babá. quem se importa? Certamente não eu que gastei mais de $10 só em uma bebida e pipoca. Todos aplaudiram quando ela saiu com o bebê e foi um alívio para os ouvidos ouvir apenas os personagens na tela e não um bebê chorando. Próximo relato. Hoje eu vacilei, acidentalmente revelei a infidelidade da mãe do meu namorado. Obrigatório mencionar que essa história aconteceu há cerca de 1 ano. Eu tinha 18 anos na época e estava namorando um rapaz chamado Jacob, também com 18 anos na época. O pai dele no início dos 60 anos era mecânico, e a mãe em meados dos 50 anos era dona de casa. Era uma família típica de um subúrbio no sul e haviam pedido a Jacob para que pudessem me conhecer, mesmo namorando há apenas 1 mês. No jantar conheci a mãe, o pai, o irmão mais velho, a irmã mais velha e sua filha recém-nascida. O jantar correu bem e eu falava sobre meu trabalho voluntário na campanha de doação de sangue da minha faculdade, quando o pai dele comentou que seu médico lhe disse que era do tipo negativo e doador universal. Meu namorado mencionou que também era tipo O, mas seus irmãos casualmente disseram que ambos eram AB. Não dei muita atenção pois Jacob já havia comentado que sua mãe havia sido casada e ficou viúva. A conversa seguiu assim. Nossa, isso é muito interessante. Seu tipo sanguíneo é bem raro. Se não se importarem em dizer, o tipo sanguíneo da sua mãe é A e o do seu pai é B ou o contrário. A irmã mais velha dele disse, Como assim? Ele é O. apontando para o pai de Jacob. Sei disso, eu estava me referindo ao seu pai biológico, mas claro, não precisa responder se não quiser. Noto que a mãe dele fica bem pálida, e nesse momento percebi que cometi um erro. O irmão mais velho disse, O que você quer dizer com um pai biológico? Me desculpe, não quis insinuar nada. O pai de Jacob ficou em silêncio e olhando para o rosto da esposa. Ele entendeu imediatamente. Jacob parecia estar começando a entender a situação. Pai de Jacob. Você está dizendo que eles não são meus filhos biológicos? Porque minha esposa me garantiu em terapia de casal que eram meus filhos e que ela nunca me traiu. Na verdade, ela nunca teve filhos do casamento anterior. Eu nunca te trairia, eles são seus filhos. Por que você acha que eles não são meus filhos? Tentei me desculpar pois estava claro que o segredo havia sido revelado. Com uma rápida pesquisa no Google, Jacob começa a confrontar sua mãe. Ela chora e pede desculpas repetidamente. Tive que explicar biologia básica ao pai, sobre como os únicos filhos que ele poderia ter seriam dos tipos sanguíneos, O, A ou B, mas definitivamente não AB. Jacob era o único com possibilidade de ser seu filho. Todos começaram a discutir. A filha mais velha saiu porque sua filha começou a chorar. A mãe de Jacob se trancou no quarto. O irmão mais velho a seguiu questionando quem era seu verdadeiro pai. Jacob tentava entender se o pai ainda desejava ser o pai deles. Eventualmente uma amiga veio me buscar. Sim, terminamos pouco tempo depois, mas não sem antes descobrirem através de testes de paternidade que nenhum dos filhos do casamento era dele, e eles se divorciaram logo em seguida. Edição. Para aqueles que perguntam como eles sabiam seus tipos sanguíneos, Jacob doou sangue na campanha de doação da nossa escola. Sua irmã acabou de ter um bebê, então provavelmente foi informada durante a gravidez. O pai de Jacob foi informado pelo seu médico por motivos médicos que desconheço e não sei como seu irmão soube. Próximo relato. Karen mimada tenta roubar meu assento pré-selecionado.
Isso aconteceu cerca de 2 anos atrás, mas me lembrei disso recentemente quando fiz outro voo. Minha família tinha um evento para ir que ficava do outro lado do país. Grande parte da minha família, mãe, pai, irmã, vários tios e primos, já havia viajado na semana anterior. Porém, devido ao meu trabalho e à pré-escola da minha filha, ficamos e planejamos voar separadamente no final de semana. Minha tia não podia levar sua filha pequena na viagem dela e pediu que eu a levasse quando voasse com minha filha. A filha da minha tia, Grace, tinha quase 2 anos e ainda não falava, e minha filha Elori tinha pouco mais de 3 anos. Eu tinha 18 anos. Como estava viajando com 2 crianças, queria garantir que tivéssemos uma fileira de assentos só para nós. Planejei colocar Elori na janela, Grace no meio e eu no corredor. Assim optei por escolher assentos previamente, mesmo sendo um pouco mais caro. Tivemos prioridade no embarque e embarcamos antes de muitos outros passageiros. Despachamos nossas malas, então só levei uma mochila com tudo o que precisava e uma bolsa de fraldas. Então, com Grace presa em um carregador à minha frente, a mochila nas costas, a bolsa de fraldas numa mão e a mão da Elori na outra, subi no avião. Tudo ocorreu bem com as meninas, mas ao chegar aos nossos assentos designados, adivinhe, uma mãe e seu filho, provavelmente uns 6 ou 7 anos, estavam sentados lá. Nossa conversa foi mais ou menos assim. Com licença, estes são os nossos assentos, selecionamos eles antecipadamente. Ah, desculpe, querida, mas os assentos são por ordem de chegada e eu cheguei primeiro, você pode encontrar outro lugar. Não, está a nossa fileira, eu selecionei online e paguei a mais por isso. Mostrei a ela meu bilhete. Querida, não funciona assim nesta companhia aérea, e menores desacompanhados precisam sentar perto dos comissários de bordo de qualquer forma. Eu, ficando exasperada e cansada, ainda segurando uma criança e uma mochila, respondi. Sou adulta e está é minha filha. Por favor, mude de lugar ou terei que chamar a comissária. Pode chamar, ela dirá a mesma coisa. Então, obviamente, chamei uma comissária e expliquei a situação, mostrando-lhe meu bilhete. A comissária interveio. Senhora, ela realmente selecionou esta fileira com antecedência, então vou precisar que você troque de assento. O quê? Ela parece genuinamente chocada. Por favor, mude para outro assento, temos vários disponíveis. Ela aponta para o fundo onde há fileiras de assentos ainda completamente vazias. Não, chegamos aqui primeiro e meu filho precisa sentar sobre a asa. Comissária respondeu visivelmente irritada, mas mantendo a calma. Por que não ajudo você a encontrar outro assento? Tenho certeza de que seu filho ficará bem. Não, vou ficar neste assento porque cheguei primeiro. Neste ponto, Elori estava ficando inquieta por ficar parada por tanto tempo e a comissária percebeu. Querida, por que você não se senta ali enquanto eu resolvo isso? Vou trazer um suco de maçã para você em breve. Elori se sentou em um assento do outro lado da fileira, o único assento vago naquele corredor do avião que estava enchendo. Comissária para Karen. Teremos que pedir para você desembarcar se não mudar de assento. Finalmente a Karen levanta e arrasta seu filho, passando por nós de forma brusca e dizendo com raiva para mim e para as meninas. Vocês jovens são tão mimados. A comissária pede desculpas e me ajuda a acomodar as meninas e minhas coisas na nossa fileira. Ótimo trabalho mantendo a calma. Você parece uma irmã mais velha muito responsável. Na verdade, a mais velha é minha filha, e a mais nova é minha prima. Comissária sorri. Então você é uma excelente mãe, vou buscar um suco de maçã para as crianças. Só se certifique de guardá-lo antes de decolarmos. Me avise se precisar de algo mais. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.